Muito obrigada. Neste momento, nós vamos dar continuidade à mesa redonda. Então, se houver tempo no final da apresentação do professor Miguel, nós abrimos para perguntas para os dois conferencistas. Mas, neste momento, agradecemos ao professor Francesco Alfieri e passamos a palavra para o professor Miguel Marfut. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, agradecer o convite da professora Úrsula e de todos os amigos. Já o fato de encontrar aqui uma série de amigos já é uma festa, né? Eu queria colocar que eu não sou filósofo, eu não vou falar enquanto filósofo. O que eu queria trazer são algumas reflexões sobre como a contribuição filosófica de Edith Stein tem chamado a atenção da gente enquanto psicólogo. Mas neste momento eu queria dizer, eu acho que a minha contribuição é de identificar no nível das vivências algumas questões que Edith Stein chama a atenção. Não tenho condições, acho que não é meu papel, não é minha contribuição, fazer uma discussão sobre a contribuição filosófica dela, mas acolher de algum modo a contribuição filosófica no modo com o qual a gente lê os processos pessoais, os processos humanos. Oi? Fala mais perto do microfone. Me ajuda a dizer porque eu falo baixo. Você me ajuda... Não, é o microfone mais perto, eu acho. Tá. Assim? Isso. Ok. Então, eu estava dizendo que eu acho que a minha contribuição é mais trazer como as contribuições, as pesquisas filosóficas de Stein ajudam a gente a ler os processos pessoais e humanos. Eu queria fazer essa conversa hoje sobre formação, especificamente sobre formação da pessoa. E para pensar então em termos de psicologia, como ela ajuda demais a gente, pensar a psicologia no ser humano na sua integralidade e então traz essa importante contribuição sobre pensar o que seria a formação especificamente humana. E dentro disso a gente vai ver alguns momentos de passagem de vários níveis de formação. E está me interessando, já há algum tempo, pensar momentos de abertura, identificar momentos de abertura, identificar uma dinâmica da experiência, mas momentos em que uma certa abertura instaura uma etapa nova, uma consciência nova, problemas novos. Então eu queria queria comentar um pouco com vocês esse problema da formação da pessoa e pontuar alguns momentos que ele indica como esses momentos chaves para o processo. Bom, a primeira questão que Stein comenta em várias obras é que ela lê o processo de formação da pessoa, tomando os vários níveis de formação que estão presentes em toda a natureza, não? Em toda a realidade. Então ela vai, em geral, a parte de uma discussão bastante concreta, e sendo como o mundo imaterial, de alguma maneira já é formado, mas para que ele possa tomar alguma forma
nova, para que ele possa ter algum tipo de processo, ele precisa ter uma ação sobre ele, precisa acontecer alguma ação sobre ele. Ele não tem um processo por si mesmo. Então, qualquer modificação do seu estado requer alguma coisa de exterior e mais precisa de um projeto que seja de alguém que não ele mesmo. Num certo sentido, ela parte então para dizer isso é completamente diferente do que a gente vai considerar os elementos do mundo vegetal. Né? O desenvolvimento do ser, aquela materialidade que é, a rigor, uma materialidade com os mesmos elementos de outros corpos da natureza que não têm vida. Então, o interessante é que ela mostra esse formar-se daquela outra matéria, esse formar-se, ele tem sim uma forte dependência do mundo externo, claro. Mas o que caracteriza é que esse novo objeto ele tem uma dinâmica que é própria. O mundo vegetal tem um modo de lidar com o seu meio de um modo tal que o produto do seu movimento é si mesmo. Quer dizer, há um modo do vegetal tomar o mundo mineral de um modo tal a compor um elemento que tem se torna um organismo próprio. Claro que a gente pode intervir nisso. A gente pode, os japoneses gostam de fazer uma árvore grande e ficar pequenininha. A gente pode, Burle-Marx adorava jogar com, se eu deixo certas plantas na sombra, elas tomam uma feição, um colorido diferente do que se eu deixo no sol. Claro, a gente pode utilizar, formar, intervir na formação do mundo vegetal, acentuando certos elementos, manipulando essa intervenção. Mas o mais interessante é que tem um processo interno que a gente não pode mexer, né? A não ser correndo o risco de destruir o próprio objeto. É interessante pensar então que a composição original do mundo vegetal precisa necessariamente respeitar um processo próprio, interno, em que o resultado dessa formação é ir se estruturando, mas essa estruturação não é, então, um fechamento sobre si mesmo. Essa estruturação de um novo organismo é a relação com o mundo. É interessante pensar, então, que cada espécie tem um dinamismo que lhe é próprio, né? No caso, eu cuido lá de um cravo, né? Eu boto água lá todo dia no cravo. Eu posso intervir de diversas formas do que ele vai se tornar, mas ele não vai se tornar nunca um coqueiro, como vocês têm aqui em Fortaleza. Quer dizer, eu posso, de alguma maneira, contribuir com o processo interno, com o processo próprio, específico daquele organismo, mas eu não tenho como alterá-lo, a não ser destruindo o objeto. Interessante, então, que eu preciso me relacionar com esse ser segundo a sua característica própria, ou como me relaciono mais com esse ser. Ela faz uma passagem para o mundo animal, dizendo, então, há um processo formativo totalmente diferente,
esse processo de organização, de um certo modo, é igual no vegetativo, também vai assimilar certos elementos do organismo, vai estruturar de maneira tal que forme o seu próprio ser, sua própria individualidade, mas ela diz, presta atenção no nível de autonomia, que grande autonomia acontece em relação ao mundo vegetal. Quer dizer, passa-se não só de utilizar alguma coisa, mas passa-se a utilizar a própria corporeidade para essa relação com o mundo. Se está no mundo das reações, mas essas reações elas intervêm no ambiente. E se a gente vai então pensar no mundo humano, ela vai continua no mesmo tipo de desenvolvimento. Então a gente vê um novo salto de qualidade, em que a gente também está ancorado nos processos dessa composição básica, a gente também está ancorado nesse processo de formação, de reagir às intervenções que são feitas em nós, mas a gente tem um processo como humano particularmente totalmente novo, porque não só a gente intervém no mundo, não só a gente tem projetos de intervir no mundo, mas a gente também passa a ser formado por aquilo que a gente coloca no mundo. Nós não apenas reagimos a como se relacionam com a gente, mas a gente coloca algo na relação com o outro. É sobre isso que eu queria entrar. O que é que permite que a formação nossa, humana, chegue a ser totalmente vinculada ao mundo da materialidade, ao mundo das determinações? Não é que a gente está totalmente ligado no mundo das reações e, ao mesmo tempo, como é possível que dentro disso a gente tenha uma possibilidade de lidar com o que nos acontece? Como é que a nossa formação inclui essa capacidade, esse ganho de autonomia infinitamente maior, de colocar algo no mundo que ao mesmo tempo nos constitui? Pensa, colocar algo no mundo que nos constitui, pensa, sei lá, o cuidado de alguém que colocou essa imagem aqui, o cuidado de alguém que colocou a água para a gente aqui, né? Isso tem uma criação do real que está totalmente ancorada na materialidade, mas está propondo uma vivência totalmente nova. Essa formação tem uma autonomia em relação ao projeto, uma autonomia completamente nova em relação ao mundo vegetal, ao mundo animal, ao mundo humano. Então vamos pensar nesses três níveis, né? Então existe para a gente uma necessidade de formação do nosso corpo,
uma necessidade de formação da nossa psique, do mundo das reações, e uma necessidade de formação da nossa alma humana, do nosso ser espiritual, que não só reage, mas se posiciona, toma posição. Isso tudo já é, de alguma maneira, característico nosso, mas precisa de alguma maneira ser formado. Isso precisa ser estruturado, isso precisa se tomar corpo. Assim como o cravo ou o coqueiro, né? já são, desde a sua semente, já são desde que são pequenininhos, mas eles precisam tomar corpo. Né? O seu dinamismo próprio precisa dar corpo ao seu modo próprio de ser. Do ponto de vista da formação do corpo, Stein tem uma expressão que eu acho muito bonita, que ela fala que o corpo é o teatro da vida que se manifesta. Bonita essa imagem, né? Quer dizer, o corpo é o espaço em que é colocado em cena o que nós somos. É colocado em cena a possibilidade da relação com o mundo. É o teatro das sensações, é o teatro do acontecer psicofísico. É bacana isso, porque se a gente vai pensar na corporeidade, ela já traz imediatamente para nós essa dimensão psicofísica. Nós, já vi que isso foi falado várias vezes aqui nesse colóquio, que eu cheguei há pouco tempo, mas já ouvi essa discussão ser feita. Então, nós estamos falando de setores separados que depois, de alguma maneira, eles tentam juntar, né? Então, ele sai mostrando justamente como a corporeidade é a possibilidade que nós temos de ver emergir o que nós somos numa complexidade, né? Então não dá para pensar numa formação da corporeidade como se fosse uma formação animal e depois algum elemento psicológico que se agrega, né? Ou um elemento espiritual que entra como tipo uma alminha, né? Na verdade a questão é como é que a formação do meu corpo se dá enquanto formação de pessoa. O meu corpo é corpo de pessoa. O meu corpo é um corpo de meu Deus, né? É um corpo de alguém que é um ser psicofísico e que é um ser espiritual. A formação desse corpo, a conjugação corpórea, se dá com a intervenção de todos esses elementos. Ela fala também que o teatro das sensações é particularmente importante porque nos dados de sentido a gente identifica a possibilidade de unidade entre o mundo externo e a minha própria pessoa. Ou ainda mais, a possibilidade de eu perceber a minha corporeidade e o meu ser sujeito, que é além da minha corporeidade. É além no sentido que alguém, a um nível de dar-se conta da corporeidade mesmo. Além de mim, é verdade que a experiência autenticamente religiosa, a experiência mística, é o completar-se disso. Que é o manter essa abertura e o beber uma presença. Que ao invés de me fechar, ativa essa minha abertura. É interessante que essas experiências que para alguns místicos nos deixam concreta,
que pode ter acontecido pouquíssimas vezes, elas de alguma maneira marcam a vida dessa pessoa para sempre. O bonito é que vai marcar a vida da pessoa para sempre, não de maneira mecânica, vai de novo marcar a vida da pessoa para sempre como um convite. Para sempre ela vai poder partir de novo dessa experiência. Para sempre ela vai poder de novo voltar a essa percepção de si e do mundo de maneira aberta como realizadora. Aí ela vai sempre poder continuar o seu processo e continuar a sua formação, que não tem fim. Para não ter complicado demais a coisa, se vocês tiverem tempo ainda, a gente tem espaço para perguntas. Muito obrigada ao professor Miguel por essas, quase só tentar dizer, meditações, porque a plateia ficou bem interiorizada pelo que eu percebi. Mas eu gostaria de começar com uma pergunta, depois podemos chamar os outros eventualmente, se temos um pouco de tempo. A relação entre a vontade e a força vital. Como você vê essa questão? Obviamente existem momentos em que as pessoas vivem com mais consciência, todos temos essa experiência de cair na superficialidade alguns momentos, mas existe a possibilidade de que a própria vontade, os próprios atos mais conscientes conseguem, de certa maneira, ou aumentar a força vital, ou pelo menos libertar a força vital, para que ela se manifeste realmente no dia a dia. É a pergunta. Vou responder. Que bom, porque eu cortei um pedaço e você já me chamou para falar dele. Na verdade, esses processos a gente não os vive sozinho. Estou falando disso um processo como a gente ficasse aqui sozinho, né? Consigo mesmo. Na verdade, essa percepção da pessoalidade, essas provocações real, são vividas por nós de maneira intensificada no mundo das relações, né? O mundo das relações pessoais, elas são particularmente convidativas para o mundo da pessoalidade e para a percepção do que a gente é. Eu acho que ele tem razão. Quer dizer, a maneira dessa força vital ser ativada e se estruturar em termos de vontade, em que a liberdade está empenhada, não é só uma questão de processo individual que eu decido mobilizar a minha vontade. Essa é uma dimensão. Mas isso que é nossa capacidade, ela é potencializada em diversas situações, que ativam, aumentam ou diminuem a nossa força vital e envolvem o nosso processo de vontade totalmente aí. Mas acho que o professor Alfredo pode explicar melhor do que eu esse processo. Nós temos mais 2 perguntas registradas. Então, chamamos nosso amigo de amarelo para fazer a primeira e depois tem o professor Juvenal na lista. O 2. Professor, todo conhecimento ele pode ser ensinado. Só que as relações humanas que permitem esse conhecimento só funcionam quando há participação do coletivo. Se em algum momento o ser humano decidisse não querer ser ensinado e optasse por isso, então ele passaria a desenvolver, por necessidade, o seu próprio conhecimento. Nesse caso, na construção do homem, eu diria que a primeira etapa é o aprender. E a segunda etapa seria o desenvolver.
eu posso notar que, pelo menos na narração da construção da pessoa, do ser humano, sempre aponta para a pessoa que é aquilo que as outras pessoas dizem. Ou seja, o que ela aprendeu sobre o que é essa pessoa. Não seria necessário, pelo menos, uma nova proposta de tentar, pelo menos, garantir a essa pessoa que está em construção, que está aprendendo, se tornar humana suficientemente para começar a desenvolver o seu conhecimento? Então, a ideia de formação tem justamente essa complexidade, né? Quer dizer, se você entende conhecimento como alguma coisa que você passa para o outro, aí você está comunicando conhecimento, mas não está formando, né? Por outro lado, tem também o lado inverso. Quer dizer, a pessoa que quiser fazer o seu processo sozinha, como se o que ela tem na cabeça é que eu quero estruturar, ela também não se forma. Quer dizer, ela se forma numa interação, né? Ela se forma fazendo alguma coisa com aquilo que ela encontra. Ela se forma na tomada de posição em relação à provocação que ela advertiu quando ela encontra alguma coisa, né? Então o negócio é sutil, né? Se a gente deixa o aluno sozinho a si mesmo, ele tem menos condições de se desenvolver nesse ponto que você está dizendo. De ele chegar a ser ele mesmo e estruturar o seu próprio conhecimento. Se ele é deixado sozinho, ele tem menos condições de se formar. Mas se alguém faz por ele, ele também não se forma. Então o problema não está em deixar o cara sozinho. O problema está em que tipo de relação nós temos. Que tipo de atenção aos processos nós temos enquanto nós estamos estudando, não é? Que tipo de convite nós temos a uma complexidade. Que espaço a gente tem para ir para essa complexidade. Então a gente está e fala, a gente precisa cuidar do material que é oferecido na educação, o que a pessoa está assimilando, isso é fundamental para a sua formação. Não é só o processo, é o processo junto com que tipo de material a pessoa está encontrando. Não é? Então eu diria, ela está com você nesse processo que a educação não é transmissão de conhecimento, em primeiro nível, né? O nível mais importante da formação é a formação da educação, é a formação da pessoa, né? E nesse sentido, ela está totalmente com você. Eu acho que ela não está numa compreensão desse processo como um processo construtivista, em que o adulto estaria o menos possível junto para ele não interferir no processo, para ele não atrapalhar o conhecimento do outro sozinho, né? Nesse sentido, ela não concorda. Ela diz, é necessário encontrar um certo educador que faça provocações, que chame para um certo tipo de profundidade, para ele poder ter condições de fazer o seu próprio processo e construir o seu próprio conhecimento. Então ela diz, tem um processo de autoformação. Isso existe, um certo nível, mas isso não é absoluto, né? Nenhum de nós se formaria sozinho. Um exemplo que uma vez um filósofo argentino chamado Aníbal Fornari falou, que eu achei bem interessante. Ele falou assim, se você não ensina uma língua para o seu filho, para ele ser livre e entrar na língua que ele quiser, ele não vai para lugar nenhum. Você tem que dar para ele uma língua, com um convite de abertura própria do mundo humano. Com essa uma língua, ele tem acesso a milhares de outras, né? Então não é uma questão da gente se retirar. A questão é de que modo a gente está propondo, né? Com que pessoalidade
a gente está envolvido no processo educativo para que o processo educativo tenha um convite a uma vida interior que está para ser formada, né? Aí o cara vai fazer o seu próprio processo. Maravilha. Não sei se eu respondi o problema que estava levantando.